Boa noite a todos. Aqui estamos nós mais uma vez na reunião do NEP Gesiel. Hoje, no dia 6 de abril de 2021, continuamos com a perícope da missão dos 12 no capítulo 10 de Mateus. E hoje a gente vai abordar o versículo 10, né? Mateus 10, 10. Mas antes disso, a nossa amiga Silvinha vai fazer a prece para a gente iniciar. Por favor, Silvinha. Sim. Boa noite a todos de novo. Convido vocês para fecharmos nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao alto, cumprimentar primeiramente o nosso mentor, o nosso benfeitor amigo, que com certeza nesse momento nos acompanha, cumprimentar todos os amigos do plano espiritual que também participam conosco nesse momento de estudo, aos dirigentes espirituais que também participam conosco. Vamos cumprimentando também Gesiel, esse benfeitor a que gentilmente cede o nome ao nosso grupo de estudo. Elevamos nosso pensamento a Jesus, a Deus, pedindo que nesse momento, nesse dia, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento esteja preparado para os ensinamentos que aqui estudaremos do Evangelho de Jesus. Pois estando todos reunidos em seu nome, Ele conosco está e somos amparados por seus benfeitores que nos auxiliam nesse estudo. Agradecemos a essa oportunidade, agradecemos a bênção do Evangelho na nossa vida e pedimos entendimento para o estudo que se inicia hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, deixa eu preparar aqui só um minutinho para a gente começar. Prontinho? Tudo certinho aí? Então, vamos lá, gente. Nós encerramos na semana passada o versículo 9, que dizia assim: Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, né? Então, aqui, esse versículo é praticamente um prolongamento daquele, né? O outro falava essencialmente do nosso relacionamento com os recursos materiais, né? E esse aqui continua também, na verdade, falando sobre isso, né? Não sei quem entrou aí. Continua falando sobre isso, né? Então, vamos ver. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. É outro versículo que tem diversos detalhes, né? Diversos detalhes. Então, tem várias coisas para serem comentadas. Então, a gente vai, como a gente fez aquele outro que falava das doenças, erguei mortos, né? Expulsai daimons, etc. Nesse também a gente vai por partes. Então, primeiro a gente vai pensar na questão do alforje, né? Antes de pensar em túnica, sandália, cajado, trabalhador aí digno do alimento, vamos pensar só no alforje primeiro. O que vocês pensam, né?
que a gente pode falar, o que a gente pode comentar a respeito do alforje. O alforje é aquela bolsa, né, que tem dois lados, assim, é isso? Acho que vocês conhecem, né? Uma bolsa que tem duas partes, assim, o pessoal põe no cavalo, na moto, né? E não só, mas é aquela bolsa que tem duas partes, né? Vocês conhecem, né? Então tá. Não leva alforje para o caminho. O que vocês pensam disso? Quem gostaria de fazer algum comentário? O alforje é uma bolsa que, segundo a irmã Ayla, né, ela era usada para as pessoas, antigamente elas tinham esse nome, né, para serem, quando as pessoas iam viajar, para trazer presentes, Isso. né? Então, as pessoas levavam vazias para trazer presentes. Então, esse era o termo utilizado por alforjes. E depois a gente vai, se você já quiser comentar alguma coisa sobre o uso na perícope. Não, vamos fazer aí o comentário que você quiser. Na verdade, esse é o aspecto, o melhor aspecto aí para a gente abordar, né? É que nem a gente que fazia, né? Agora não faço mais, né? A gente faz uma viagem, vai para. Eu nunca fui para a Europa, tá, gente? Mas o pessoal vai para a Europa, para os Estados Unidos, leva uma mala vazia, né? Para trazer as coisas. Que compra lá os presentes para todo mundo, né? É mais ou menos esse sentido que a gente pode abordar aqui. Então, o alforje, como tendo duas partes, deixa eu ver quem está chegando aqui, é o Neto. Como tendo duas partes, dois lados, vamos dizer assim, a gente pode pensar que ele pode pensar em dois aspectos, vamos dizer que tem duas intenções, vamos dizer assim, diferentes, né? Quando você leva um alforje, né? Mas você quer acrescentar mais alguma coisa aí, André? Quando é colocado quando Mateus coloca nessa de não levar, quer dizer o seguinte, né? A gente pode pensar pelo seguinte, que quando a gente sai em missão, quando Jesus mandava os discípulos em missão, geralmente eles iam a pessoas pobres, né? A enfermos. Então, eles se sentiam tocados em coração por serem curados, em dar algum presente, né? Pela cura e em retribuir. Então, o não levar um alforje é para eles não ficarem tocados pela retribuição, né? Mesmo que inconscientemente. E Lucas também traz isso no capítulo 14, no capítulo 14, de 12 a 14. Eu vou ler o versículo também. Quando deres algum almoço ou ceia, não convide nenhum irmão, amigo, parente, nenhum vizinho rico, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejam recompensados. Pelo contrário, se deres um festim, convide os pobres, os aleijados, os coxos ou os cegos, e será bem-aventurados, porque eles não terá com o que recompensar. Então, a gente não pode, assim, mesmo que inconscientemente, a gente tem que fazer as coisas sem pensar na retribuição, né? Isso. Então, essa questão do alforge, da gente não pensar na retribuição, e a eles também. É isso que eu entendi, e essa passagem também que eu fiz a ligação por Lucas também. Muito bom, André, muito bom mesmo. Essa passagem de Lucas até coloquei aqui mais à frente aqui, a gente vai ler ela também.
E outra coisa, outro aspecto que a gente pode pensar também no alforje, essa questão da retribuição realmente talvez a mais forte mesmo. E outra coisa que eu percebo também quando você vai fazer uma caminhada, quando você vai fazer entrar numa jornada, essencialmente eles ali que provavelmente vão em caminho a pé, né, em caminhos difíceis, talvez no deserto, realmente são peregrinos, né? A ideia também é que você vá o mais leve possível, né? Que você não leve o desnecessário, né? Que não se leve nada que seja um peso além daquilo que realmente você vai precisar realmente, né? E a ideia também de uma certa confiança no alto, vamos dizer assim, né? Confiança no alto, que você não precisa levar um monte de coisa, que você, de alguma forma, se você está voltado num trabalho para o bem, um trabalho com o Cristo, a retribuição, digamos assim, ela vai ser o que a gente vai ver mais no final aí, na verdade, né? O trabalhador é digno do seu alimento, ou seja, a recompensa é divina, né? A recompensa é espiritual, é a satisfação do trabalho que você vai executar, não é? Então, não precisa, essa retribuição não precisa de alforje para ser trazida, né? Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Eu li uma vez que nessa orientação do mestre, para eles não ficarem carregando muitas coisas, era para também não despertar cobiça, porque eles ficavam caminhando, né, iam a pé de cidade em cidade, e para não levantarem suspeitas ou mesmo a cobiça daqueles que pudessem estar chegando, e era realmente para confiarem na providência divina, que eles sempre estariam sendo acolhidos. E quando não fossem, aí entra outra parte, né? Que era para eles não impor nada daquela nova crença, simplesmente era para continuar. Mas também o não levar ao forjo, para não levantar cobiça nas pessoas, porque se eles vêm com os alforjes, com os presentes, aquilo eles poderiam estar sendo até assaltados ou alguma coisa assim. Eu já li sobre isso, não sei se faz parte do estudo desse particular. Eu acho interessante porque eles eram tão pobres mesmo, né? Misérrimos quase, né? Então, não sei, seria até difícil despertar, assim, alguma coisa, apesar de que tem aquela passagem do Paulo, do Paulo, que ele está na caverna, né, nossa, me fugiu o nome do companheiro dele de viagem lá, nossa. Bom, enfim, fala, como é que é? Não era Bartolomeu? Não é Bartolomeu. Nossa, me fugiu o nome dele agora. Bom, enfim, eles estão lá numa caverna, assim, abrigados, né, à noite, ali. Barnabé, Silas, Barnabé. É bar. É quase, Silvia, é Barnabé. Na memória, a Valdete é minha amiga, ela sabe como é que funciona. Barnabé. E eles estão conversando ali, falando do evangelho, mas se referindo ao evangelho como um grande tesouro, né? E aí chegam aí duas pessoas assim, né, com más intenções ali, e para roubar as coisas deles, e falam, que negócio, vocês estão falando de tesouro aí, eu quero saber do tesouro, tal, e o Paulo tira o pergaminho né, os manuscritos do Evangelho e entrega para ele, fala para eles, fala que ali é o roteiro, né, para chegar até o tesouro. E fala, querida. Quando eu li essa passagem, para mim,
sem grandes pesquisas, assim, que veio de sentimento, que quando fala nem alforje, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. O grande alimento que eles estão levando tem a ver com as coisas espirituais, não com as coisas materiais. Então, para mim, nessa frase, está enfatizando esse alimento, que é o alimento do espírito. Tudo que é material é secundário, né? Muito bom, Silvia, exatamente isso. Eu acho que a pessoa que se propõe a uma nova jornada com o Cristo, ela também se propõe a se alimentar de outras coisas, né? A buscar um alimento diferente, a buscar um alimento mesmo mais espiritualizado, um alimento mais sublimado, digamos assim, né? Então, não há novo valor. Novos valores, isso. Então, não há necessidade de levar também aquilo que ele já tinha, né? Aqueles conhecimentos que ele já tinha. Ele tem que ser, partir, vamos dizer assim, com o coração aberto para receber novas orientações, receber um alimento novo para a alma. Né? Isso é muito lindo, essa parte que você lembrou aí, muito legal. Muito legal, é isso mesmo. Muito bom. E a gente tem que fazer a gente consegue fazer uma ligação com o de graça dai e com o de graça recebeis, né? Do versículo anterior. E a gente tem uma dificuldade, né? De agir com uma espontaneidade, né? De desapegar, de agir sem interesse. Então, isso é nosso do ser humano, né? Da gente sem exigir nada em troca, né? Sem exigir uma moeda de troco, né? Eu acho que quando a gente conseguir ir ao auxílio do outro, conseguir amparar, conseguir dar o consolo, sem essa moeda de troca, sem exigir nada, sem carregar o alforje, né, sem as moedas de prata, a gente tá no caminho certo, né? Tá num patamar acima, né? Tá num patamar acima, porque é complicado a gente se desapegar da matéria. A gente não consegue, a gente está muito preso ainda no consumismo, a gente tem ainda um pé, né, na questão na questão alimentar, tem os excessos. Na questão do dinheiro, a gente também peca por excesso, tem que for um pouco, né? Na questão da vaidade. Então, a gente precisa se libertar um pouco, né? Se libertar. Eu acho que a gente já está até no caminho, né? Estamos caminhando, né? Ainda falta bastante, né? Que a gente tem isso, faz Sim, parte de sim, nós mesmo, como você falou, né? sim. A gente sempre espera que seja o reconhecimento, vamos dizer assim, daquilo que você fez, daquilo que você, né? Que Cria postulou. expectativa. Isso. E eu acho que essas orientações que Jesus dá aos discípulos, elas servem tanto para nós, né, quanto servia para eles, quanto servem também para a gente como tarefeiros do Evangelho, né? Como tarefeiros do Evangelho, como tarefeiros nas casas espíritas, como tarefeiros nas igrejas, para a gente estabelecer a paz em qualquer lugar, né? Para a gente levar a palavra do Evangelho. Sim, sem dúvida. Até assim, até o palestrante, né? Que entra numa casa espírita, ele sempre espera que, nossa, que ótima palestra, que beleza, né? E na verdade não precisava esperar isso,
né? A É Rosana, um personalismo disfarçado, né? Então, Rosana levantou a mãozinha aí. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Esse versículo ele é muito profundo, porque, igual muitos já falaram, nos remete à essência do que é importante. O próprio Cristo, se a gente for perceber, ele fez exatamente assim. Ele não tinha duas túnicas, a gente só via ele com uma, pelo menos nos registros, né? Ele não andava com uma mala, ele não tinha nada nas mãos. E quando ele expressa, dando diretrizes, aqui são diretrizes de trabalho, como devemos fazer. E é também uma forma de trabalhar em nós o que é ideal, o que é essencial. Apenas levar o que é essencial, como se fosse um espírito imortal vivendo na materialidade. Porque a única coisa que nós vamos conseguir levar para onde nós formos, não tem como colocar dentro de alforje, não tem como colocar em lugar nenhum desses aí que ele está citando, bolsas de túnicas, dentro das sandálias ou dos sapatos e etc. Mas as outras expressões têm outros significados. Remetendo ao alforje, são os pesos também que nós trazemos, ainda pelos nossos apegos, né? Nós ainda somos assim, alguém comentou isso aí, um alerta muito grande para nós, também de falta de fé. Então, quando ele fala assim, é uma falta também de confiança, se a gente acha que vai faltar algo quando estivermos trabalhando. E em nome do bem, né? Outra coisa também, às vezes a gente quer começar um trabalho, mas se não tiver isso, aquilo outro, não vou começar o trabalho, não. Então, eu só vou trazer um palestrante renomado quando a casa for reformada. A casa espírita, né, gente? Estou dando um exemplo. Não, nós só vamos começar a evangelização infantil quando nós tivermos todo o ambiente decorado, tudo que é necessário. E ele está aqui dizendo que a gente precisa só do nosso trabalho, igual ele expressou todo o evangelho sem escrever uma palavra, e nós nos lembramos até hoje. Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem uma menina bonita aparecendo aí de vestido vermelho. Estou assistindo, participando do estudo e pagiando também. A gente já percebeu. Mas está tudo certo, tudo ótimo, tudo excelente. Muito linda ela, viu? Muito linda. Olha, eu vou falar uma coisa, eu sinceramente, eu vou chamar de parte 1 e parte 2, tá? A parte 1, essa aqui, ó, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. Tá, vamos chamar de parte 1. E a parte 2, pois o trabalhador é digno do seu alimento. A parte 1 eu entendi. Agora, eu não consegui entender a relação da parte 1 com a parte 2. Sinceramente, não caiu minha ficha ainda. Marquinho, você pode ficar em stand-by aí com essa resposta? Ah, tá, não pode dar spoiler. Não é que eu não posso dar spoiler, eu até posso. Mas é que a gente está caminhando aos pouquinhos aí, né? A gente vai chegar nessa questão do trabalhador com o seu salário, né? É que eu estava com a impressão que todo mundo tinha entendido e eu não. Não é isso não. É que a gente está pensando aqui nessa partezinha aqui só, por enquanto. Tudo bem? Fica bravo? Claro que não. Então, vamos lá. Mais alguma coisa, gente, com relação ao FOG? Acho que já comentamos bastante, né? Mas alguém quer mais falar mais alguma coisa? Não? Vamos ler alguma coisinha aqui?
Em Valdete, só lembrando, porque veio aqui à mente, em um momento ele fala, quem estiver comigo, em outras palavras, né? O fardo é leve e o jugo é suave. Porque aí tem uma expressão muito interessante, no caminho. Enquanto estiver em movimento, não carregue pesos. Quem está com Cristo não carrega peso. É isso aí. Então vamos lá. Quando se entra para uma jornada importante, não levar o supérfluo e apenas o essencial. O supérfluo é peso desnecessário. É mais dificuldade para a caminhada, mais sofrimento, mais luta, mais demora, mais aflição, mais sede, mais expectativa, mais anseios. Necessário se faz abandonar o peso morto para que a jornada seja bem-sucedida. O que torna a nossa vida pesada diante do Evangelho é o apego material ou emocional. Mágoas, melindres, culpas pretéritas, perfeccionismo, cristalizações. Todo o mal que existe em nós é um tremendo fardo a se carregar. Muitos de nós têm encontrado com a relação com os recursos materiais, com o apego, com o supérfluo, com o excesso, a fonte de muitas quedas, de muitos tropeços, de muita aflição em nossa jornada. Passar por uma jornada mais leve é aprender a possuir esses recursos sem ser por eles possuídos. O apego às riquezas materiais, aos excessos, gera vícios, desequilíbrios, expansão do egoísmo. Em contrapartida, o apego na pobreza pode gerar revolta, blasfêmia, inveja. E Paulo dizia, né, sei viver na abundância e sei viver na penúria também. Bom, são itens aí, vou voltar aqui no slide anterior. São itens aí para a gente pensar, para a gente comentar. O que vocês querem comentar daí? Algumas coisas a gente já falou, né? Ô, Val, Oi. a gente pode olhar essa questão também como se fosse do peso que pode proporcionar ao nosso padrão vibratório, né, do próprio espírito. O peso que vai nos levar para baixo. Se a gente olhar as leis da física, é a física básica, né? O que é pesado desce, o que é leve sobe. Então, acho que Jesus disse isso. Vocês têm que adquirir essa leveza de espírito. Não ficar preocupando nessas questões mais mundanas, mais terrenas, de padrão vibratório mais baixo. Quando Zaqueu, para ele ver Jesus, o que ele teve que fazer? Subir no sicômoro, na figueira brava. Mas esse subir, a gente pode ver como subir seu padrão vibratório, suas energias, elevar-se vibratoriamente, falando também. Então pode ter uma conexão, né, nesse sentido também, que Jesus quis dizer. E é tão triste, né, que foi tão desvirtuado depois, com o passar dos anos, na Idade Média, a venda das indulgências, vender o pedacinho do céu. É triste de ver, né, que se perdeu no tempo. Muito bom, Nilson. Muito bom. O que mais, gente? Isso que você falou tem a ver com isso que eu negritei aqui, né? Todo mal que existe em nós é um tremendo fardo a carregar. Tem a ver com a frase que a Rosana também falou, né? Que Jesus fala, comigo o fardo é leve, o jugo é suave, né? E o que torna a gente, o que torna a nossa vida pesada, né? O que torna a nossa vida pesada? É o apego, realmente, né? O apego material e emocional. As culpas que a gente guarda, as mágoas, principalmente, isso torna o nosso coração muito pesado, né? O perfeccionismo tem que fazer tudo muito perfeito. Se não está perfeito, não pode, né? Não pode mostrar, não pode prosseguir, tem que se desgasta ali naquele perfeccionismo, né? E as cristalizações nas coisas
Em todas essas outras coisas, né? Até nas culpas, né? Nas mágoas. Essa questão aqui também eu acho muito importante. Passar por uma jornada mais leve é aprender a possuir esses recursos sem ser por eles possuídos. Ou seja, você tem muitos recursos materiais dos quais a gente dispõe, né? E que a gente utiliza para o bem, mas pode utilizar para o mal também, né? Agora, a gente não pode simplesmente ficar possuído por eles, ou seja, depender deles, e aí cria aquele apego incondicional a certas coisas, né? Então, é o nosso bom relacionamento com as coisas materiais, com os recursos materiais, que a gente até comentou já no versículo anterior, né? O apego às riquezas materiais. Ô, Val, Oi. a gente vê muito relatos de projeção astral. Eu gosto de escutar esses relatos, sabe? Tem alguns projetores astrais aí que eu sigo e eles falam, todos são unânimes, que quando eles vão nos lugares, nas projeções, e os mentores, os espíritos que eles estão acompanhando eles, todos eles dizem a mesma coisa, o desapego, né? Vocês têm que trabalhar o desapego. E aqui não tem nada, vocês não vão trazer nada. E todas aquelas questões que a gente já conhece. E eles veem aquele mundo como ele é rico, mesmo não levando nada, como do lado de lá é rico, que não precisa de nada. E batem muito nessa tecla, né? Eu me lembro, você me fez me lembrar do livro Cartas de uma Morta, né? Que ela relata tantas belezas, né? Que ela vê do lado de lá. E é que faz tanto tempo que eu li esse livro, já não tenho mais a lembrança muito precisa. É mesmo porque a memória está fraca de todo jeito, né? Ela vai para Saturno, não é isso? Como é que é? Ela vai para Saturno. Isso, eu acho que ela vai para até mais do que um planeta, eu não lembro direito. Mas eu lembro que ela relata assim, as belezas, as maravilhas que ela, e as coisas diferentes que ela vê, né? E a gente fica apegado aqui a tantas coisas bobas consideradas, né, com essas coisinhas aí. Sim. O que mais, gente? Aí tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que são os tormentos voluntários. As coisas que fazem a gente carregar o nosso alforje de coisas que a gente não precisa carregar, na verdade, né? Então, ó, eu vou ler um pedacinho aqui, depois a gente faz comentário. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável na vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres
insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam certas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e não vê uma felicidade e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fénelon. E aí, pessoal? Tá todo mundo quieto hoje, não? Vocês tomaram o que aí? Muito chá de avacidreira? Tá todo mundo mudo hoje? O pior é que é verdade. Tomei. Tá todo mundo mudo? E aí? Quando ele fala, né? Feliz é aquele que se contenta com o que tem, né? A paz do coração não está relacionado com as conquistas materiais, né? E quando a gente vai passando o tempo, ainda quando você é jovem, você tem essa ilusão, mas daí conforme a vida vai passando, você vai percebendo que essas palavras são... A vida é isso mesmo, né? Eu achei até forte aqui no fim, nessa parte aqui, ele dizer, não é a eles de certo que se aplica isso aqui, né? Que se aplica, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, porque a aflição deles são coisas materiais, né? Sim. Isso que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, né? Os aflitos aqui está bem relacionado com os aflitos, as conquistas espirituais que não estão conseguindo fazer. Né? Não, exatamente. Val, principalmente para nós que conhecemos, né, a lei de causa e efeito e que acreditamos na reencarnação, essa questão cala muito fundo, porque nós sabemos que cada um de nós tem a situação que é necessária para aquele aprendizado naquele momento, né, reencarnatório, que você já passou por diversas experiências na pobreza, na riqueza, na beleza, em todas as situações, e que o foco agora você precisa buscar na questão espiritual, porque as questões materiais, elas são relativas, né? Como Paulo nos convida a essa reflexão de ser e viver na abundância e também na penúria, porque se nós não soubermos navegar nas situações que a vida nos convida, né? E a gente sabe que o equilíbrio é tudo, que nós podemos trabalhar, termos nossas coisas materiais, mas o problema todo é a questão do apego e o foco. O nosso foco tem que ser no campo espiritual, né? Na busca realmente daquilo que nós precisamos desenvolver no nosso espírito eterno através do serviço ao próximo. Porque senão a gente se perde com as ilusões mundanas, né? No caminhar, como a porta larga é cheia de distrações, cheia de convites, né? Para tirar a gente do foco que a gente precisa realmente dar. E isso é vamos dizer assim, uma conscientização que a gente vai tendo
realmente, né, Silvinha, com a maturidade vai nos dando isso, né? Porque na juventude realmente a gente se dispersa um pouco, né? Se a gente não tiver ali realmente o despertar cedo, né? Ou já vir com essa conquista, é fácil da gente desviar no caminho. E a maturidade vai trazendo esse entendimento, né? Do que é importante, do que é prioritário, do que realmente vale a pena, né? Lutarmos, nos desgastarmos. Isso. Exatamente, muito bom. Nilson levantou a mãozinha, né, Nilson? A Silvia e a Maria José falaram uma coisa interessante, que é a maturidade. Realmente, com a maturidade, a gente muda. Né? A gente muda mesmo nossa forma de ver o mundo. E a gente começa a dar mais valor daquilo que a gente tem, para de correr atrás das coisas igual uns doidos, né? Para outra coisa, passa a viver, né, melhor. E eu estou na fase da minha vida que, com 35 anos de idade, eu sou outra pessoa, completamente diferente do que eu era antes. Hoje eu quero tranquilidade, eu quero paz, né? Assentar a poeira e tudo. E eu lembro de uma palestra do Arthur, nosso querido Arthur, que ele diz que o espírito, quando chega o momento da sua maturidade, ele acorda e ele para de ficar nos umbrais da vida. Ele cansa. O espírito cansa de viver nos umbrais. E aí ele desperta. Que até isso chega, tem um fim. Até isso ele cansa. E aí ele passa a viver a vida de outra forma e começa a mudar. E essas reencarnações começam a ter um outro caminho, né? Tem um imperador romano que eu acho muito interessante, que é o Adriano. Por volta do ano 200, 200 e pouco, ele chega e olha o Império Romano muito grande, muito extenso e difícil de manter todas aquelas províncias. E ele vira e pensa assim: para quê? Para que isso tudo? Para que um império tão grande, tão difícil de manter, tão difícil de controlar? Para que tantas propriedades, tantas terras, tantas posses? Os bárbaros vêm, pegam um pedaço, tem que ir lá e tem que lutar com eles, tem que reaver aquela província. Não é desnecessário, é um gasto desnecessário. A gente corre atrás disso, corre atrás daquilo. Então, o que ele fez? Parou. A ideia expansionista de Império, ele parou, ele cortou e começou a fazer as muralhas, né? Aí, hoje nós temos as famosas muralhas de Adriano. Tem um pedaço grande ainda na Inglaterra, lá no norte da Alemanha ainda tem alguns restos. Na Inglaterra estão mais preservados. Porque ele chegou o momento do Império Romano que ele meio que amadureceu, digamos assim, e viu que não era mais necessário a expansão, aquela natureza belicosa, né, de guerrear e de conquistar. Então, essa amadureza aí que a gente realmente muda. Que aprende a trabalhar com os recursos que a gente dispõe, né? Que é o que a gente estava ali no slide anterior, né? É isso? Isso mesmo. É. A se satisfazer com os recursos que dispõe. E valorizar algumas coisas que você não valorizava antes. Né? No início da caminhada do espírito, a gente acha que a felicidade está relacionada com as conquistas materiais. Daí você vai começando a ter as suas primeiras conquistas. Tem conquistas materiais, por exemplo, você se formar, você conseguir estudar. Daí você começa a achar que você consegue tudo, né? E depois, de muita dor, você vai vendo, nossa, mas o que é aí? Qual é o sentido, né? Daí as coisas vão se encaminhando. Essa conquista aí, né, material, faz parte da nossa vida aqui, né, no mundo que a gente vive. Sim. Faz parte a gente ter esses recursos, né, a gente mas não é só isso, né? Mas como a Zezé falou, é o foco que você dá, é o olhar que você tem sobre isso, né. Mas a Ledinha está com a mãozinha levantada aí já faz um tempo, né, Ledinha? Ah, tudo bem, imagina. Eu só do que vocês estavam falando, eu achei assim no Boa Nova, na lição que fala da vigilância.
Quando Jesus fala para Simão, né? Que a gente está falando das nossas escorregadas, vamos dizer, e a gente tem que ver isso, trazer para o nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa nessas coisas muito grandes, e ele fala daqui, quando ele fala aqui, o que eu entendi, vou ler para vocês, é pequenininho. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Né? A gente está falando de caminho, né? Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, são às vezes coisas pequenas que a gente faz e nem se apercebe, né? Porque a gente, hoje mesmo no estudo que a gente estava fazendo, a gente comentou que a gente se deixa levar pela rotina, pelo nosso dia a dia, pelo automatismo, e a gente vai fazendo as coisas sem prestar atenção, sem vigiar, sem se perguntar, né? Às vezes nem no final do dia a gente consegue perguntar se a gente fez alguma coisa, né? O que a gente fez que não devia, porque eu assim considero que é raro o dia que a gente faz, né? Não dá um fora, né? Então, esse questionamento aí é assim, nas coisas pequenas, às vezes, né? Deve ser, eu acho que é o caminho, né? É a nossa caminhada. Isso. Marquinho, queria Né? falar alguma coisa, Marquinho? Não, acho que foi a Zezé que falou, né, sobre a maturidade, né? Mas quando a gente fala maturidade, depois o Nilson completou bem. A gente já pensa que é a questão da idade, mas maturidade não quer dizer a idade, né? Porque a gente ainda vê muita gente de idade avançada até fazendo um monte de burrada e correndo atrás do rabo, né? Que ainda não acordou, né? Não acordou para o despertar espiritual mesmo, né? Então, essa maturidade realmente pode até, né, como realmente demora, né? Demora várias e várias reencarnações, né? Mas é que a gente vê muita gente que já estava, por exemplo, vamos dizer, materialmente, financeiramente, muito bem, mas continua correndo atrás do rabo, continua naquele esforço, naquela... e muitas vezes prejudicando outras pessoas, né? Ou seja, criando mais débito para ele mesmo. Então, você vê que são pessoas que, se você fala alguma coisa nesse sentido para eles, não é jogar pérola aos porcos, né? Eles não vão dar a mínima importância. Muito bom. A Zezé levantou a mãozinha? Levantei sim, que me veio uma reflexão aqui do seguinte: quando nós temos filhos, né, e educamos tal, é como se vamos dizer assim, esse encaminhar de Jesus aos apóstolos, né, de certa forma, a gente tenta, pelo menos, preparar os filhos para a vida, para seguirem, né? Não com a ideia de ficarem sob nossa proteção a vida inteira, mas que eles se tornem independentes e caminhem a sua jornada. E eu fiquei pensando aqui, será que a gente foca no que é essencial para passar para os nossos filhos, né? Dessa bagagem
que eles precisam levar para a vida, entendeu? Muitas vezes, isso tem no livro No Nosso Lar, se eu não me engano, quando a dona Laura fala com a André a respeito da família, a respeito da união da família de uma forma geral, que ela comenta sobre isso, né? Porque nós preparamos os filhos materialmente para a vida, né? Mas dificilmente a gente prepara espiritualmente, né? A gente vê muitas situações aí em que a pessoa chega, né, como adultos, né, completamente imaturos, né? Usando a palavra de novo. Absolutamente imaturos, sem saber no que focar na vida, perdidos, né? A gente vê uma juventude hoje assim, fruto desse desvio, vamos dizer assim, do que é essencial na vida, né? Do que realmente, quais são os valores que nós devemos carregar na nossa bagagem, né? Claro que preparar na educação e tudo mais, tudo bem, mas e os valores morais, né? Essa é a bagagem principal. Muito bom, José. Acho que a Andrea levantou a mãozinha. A Leda está com a mãozinha levantada, mas eu acho que você já foi outra vez, né, Leda? Já, acho que baixar. Eu levantei. Eu acho que a grande questão é a gente compreender a paz, né? Quando a gente compreende e consegue viver a paz, a gente consegue compreender o nosso caminho, né? Nas nossas andanças, quando a gente consegue ter paz, nós conseguimos ter equilíbrio. A gente consegue lidar com os desequilíbrios e enxergar o equilíbrio em tudo, né? Porque quando há o desequilíbrio, na medicina é encarado como patologia, né? Mas na área espiritual é encarado como desequilíbrio, né? E quando a gente encontra paz, a gente internaliza a paz e consegue viver na paz, mesmo no meio de um ambiente que nem o ambiente que a gente está, o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente consegue manter a paz, a gente consegue saber o que é o excesso, a gente consegue entender o que a gente precisa hoje, o que é supérfluo, os excessos, o que nós precisamos, o que o outro precisa, o que a gente precisa fazer para o outro. Então, para mim, a palavra é paz, que aí a gente consegue entender o equilíbrio. Muito bom. Vamos ler mais algumas anotações aqui. Coisas que acho que a gente já comentou, tá? Mas eu vou dar uma lida, se tiver alguma coisa, depois a gente comenta, tá? Então, o alforje tem relação com provisões. Podemos pensar em provisões físicas ou espirituais. Com relação às espirituais, não necessitamos do alforje, pois as guardamos no coração. Quando o discípulo inicia sua jornada verdadeira, ele se propõe a uma mudança de nutrição espiritual. O que o alimentou até agora, não será mais necessário, pois para essa nova jornada, seu alimento espiritual será outro, representa uma mudança de perspectiva. O que irá nutri-lo será suas realizações, seu trabalho no bem. Jesus, eu tenho o alimento que ainda não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Não levar alforje pode representar não carregar as velhas visões, conceituações e que esteja aberto a novas perspectivas, novos conhecimentos, novos patamares espirituais.
O alforje é uma bolsa que tem 2 compartimentos, uma de cada lado. Pode dar a ideia de 2 propostas, 2 ideias, 2 intenções diferentes. Pode ter relação com as provisões e relação com o que esperamos receber nessa jornada. Nesse sentido, buscamos recompensas, compensação, retribuição. Quem vai com essa expectativa, vai com outros interesses que não o de servir. Aí então vem aqui, Lucas, aquela passagem que a Andréa comentou, ó. E dizia também ao que o havia convidado: quando preparares um almoço ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que também te convidem de volta e sejas recompensado. Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado, porque não tem como recompensar-te, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. É isso aí, gente. Eu acho que a gente comentou já, mas se tem alguém que quer fazer mais algum comentário sobre isso aí? Acho que é meio que um resumo do que a gente falou, né? Tem mais alguma coisa? Não? Podemos pensar na sandália? Vamos pensar na sandália, sem mostrar lá, sem mostrar o que fala lá da sandália. Depois a gente lê. O que que vocês... Vou até apagar aqui, depois eu abro de novo. O que que vocês gostariam de falar sobre a sandália? Nadinha? A primeira coisa na verdade, a maioria das pessoas andavam descalças, né? Andavam descalças. E a sandália, na verdade, ela era utilizada só para grandes distâncias, né? Para grandes distâncias. Então, esse já é um aspecto para a gente pensar com relação à sandália. Mas o que vocês podem pensar? Que alguém pode falar alguma coisa? Oh, diante do que você falou, me veio na cabeça o seguinte, né? Quer dizer, vá até onde seus pés aguentarem. Também tem isso, né? Para ver, assim, não vá além de suas possibilidades, né? Daquilo, de seus limites, daquilo que você possui para dar, né? Muito bom, Zezé. E por aí. O que mais? Outra coisa também é que, às vezes, não precisa ir tão longe para trabalhar com Cristo. Às vezes, dentro de casa, você faz um trabalho intenso para o Cristo, né? Às vezes, com o seu vizinho, dentro da sua casa espírita. Às vezes, não precisa ir muito longe, não precisa procurar muito longe. A gente pode fazer muita coisa. Silvinha, quer falar alguma coisa? A pandemia trouxe isso para a gente de uma maneira extremamente evidente, não é? E a gente achava que a gente não tinha o que fazer. De repente, você viu que você estava fazendo tudo que precisava ser feito. Exatamente. Eu lembro no começo da pandemia até já apareceu muito aquela coisa, né, do tédio, não tenho o que fazer, aquela coisa. E eu me lembro que eu brinquei com um amigo assim, cara, todo mundo está reclamando de não ter o que fazer, para mim 24 horas é pouco, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo essa pandemia, entendeu? Então, eu acho que se você quiser, né, se você tiver intenção de alguma coisa,
uma boa intenção, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, né? Tem muita coisa. Os grupos se sentiram sem chão, não sabiam direito como fazer, né? Mas simplesmente abriu um mundo de possibilidades. Eu mesmo estou aqui nesse estudo devido além da Valdete, minha querida amiga do coração, pela pandemia, porque se fosse presencial em Vinhedo, eu não estaria com vocês. Exatamente, e uma boa parte do pessoal que está aqui, olha, daqui, acho que do pessoal que está aqui hoje, o único que estava no nosso grupo inicial é o Marquinho, né? A Zezé está pertinho, mas não estava no grupo ainda. Então, ampliou muito, né? Ampliou bastante. Marquinho Dinossauro. Dinossauro. Zezé? Fala, Zezé. Não, eu ia dizer que eu estou procurando esse tédio aí até hoje. Eu cheguei a me inscrever em 2 cursos que eu não consegui fazer. Então, eu também não... Em termos de espiritismo, se você quiser assistir tudo que tem na internet, você não consegue. Você não consegue. Você tem que fazer uma escolha do que você vai ver, do que você vai seguir, quem você vai ouvir, e a gente quer ouvir os amigos, né? A gente quer ouvir os amigos, e eu acho que os amigos estão, assim, formam uma prioridade, né? Que é o nosso, como é a história da sandália aí, que é o nosso campo mais íntimo, né? O nosso campo mais próximo da gente, né? É onde a gente pode atuar com mais facilidade, sem ter que calçar sandália para sair, né? Mas o Nilson queria falar alguma coisa, Nilson? Acabou de falar, Val. Eu lembrei de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: você quer tornar o mundo melhor? Vá para casa e ame sua família. Precisa da gente dinheiro para isso, né? Eu fiquei dentro de casa mesmo. Mas você... Valentina, pode falar. É só que eu acho mesmo, né, que primeiro tem que ser dentro de casa mesmo, dentro de casa, né, porque, como vocês estão falando aí, a gente está numa situação, né, de dentro de casa, mas quanta coisa para ser cuidada, para ser trabalhada, para que a gente tenha paz, né? Para que a gente ajude dentro de casa. Aqueles que estão mais próximos da gente, né? E um vizinho, né? Hoje mesmo estava comentando, você hoje sair na rua e olhar o vizinho e dar bom dia, coisa que antigamente a gente não dava muito valor, não dava muita importância. Então, hoje a gente já dá um bom dia com outro sentido. Eu acho que isso é um trabalho que a gente está sendo, vamos dizer, entre aspas, obrigados até a despertar, né, para olhar o outro. Então, não precisa pôr sandália, não, é sem sandália mesmo que a gente vai fazendo isso aí. É assim, né, dentro aqui do nosso pedacinho mesmo, né? É isso aí, muito bom. E o que mais? O que mais será? A recomendação é sempre boa, né? Porque a tendência é a gente fugir desse, vamos dizer assim, desse perímetro que nós devemos navegar, né? Porque nós sabemos que em muitos casos, outro dia mesmo, o Jolaerten atendeu uma pessoa, né, que estava com problemas com casamento, né? Porque por conta da pandemia, a convivência e tal, e o pai, meu bebê, ou seja, a pandemia veio fazer com que a gente confronte com essas questões que muitas vezes eram, vamos dizer assim, deixadas embaixo do tapete, a gente saindo para trabalhar, a gente saindo
né? Ficando fora, a mãe e o pai com os filhos, a escola que dê conta, né? E hoje a coisa veio aquele tsunami, né? Falando, tudo dentro de casa. Nós vamos, quem que educa os filhos, quem que tem que realmente dar conta, o marido em casa o dia inteiro, para lá e para cá, e do home office, e você, assim, eu mesma encarei essa situação, eu estava acostumada a ficar livre, fazendo meus horários, tal, de repente eu estou com uma filha fazendo home office em casa, o meu marido também, a empregada está uma raridade, uma pessoa para ajudar, uma funcionária que possa dar algum auxílio, né? E aí você tem que dar conta mesmo, tem que, como diz o outro, se virar nos 30 e realmente fazer não só a questão do trabalho em si, né? Mas a intensidade dessa convivência, o que ela traz, né? Você fala assim, nossa, a gente está aí, né? E a gente precisa se amar, precisa rever um monte de coisa. Mas muitos problemas, né, pipocaram por conta dessa fuga, desse perímetro que a gente tem que transitar e a gente pulando fora, né, buscando outras coisas. Muito legal. E lembrando que a nossa primeira missão, nossa primeira escola, a gente aprende com o Espiritismo, que é a família, né? Que é a família. E assim, antes a gente passava quase que o dia todo fora, o marido, a esposa, até os filhos, né? Só se viu à noite. Então, era um tempo curto que, vamos dizer, os desentendimentos apareciam menores, não é? Menos tempo para se desentender. Agora é 24 horas, né? Para a gente, assim, eu vou usar uma palavra que se suportar, né? Se suportar, olhar para o outro, entender que você tem que conviver com ele. É a tua primeira missão. Quantos casos a gente não vê, né? Que a gente, Kardec fala, André Luiz mostra que tantos casos de desajustes voltam à própria família para haver um reajuste, né? Então, a oportunidade que a gente tem agora é única, né? A gente sabe que a gente tem outras existências que vamos reencarnar muitas vezes, mas é uma oportunidade, a gente tem que encarar como uma oportunidade única para a gente estar crescendo, para a gente estar se melhorando, para a gente, assim, se reajustar, né, com a pessoa que a gente tem que reajustar e se reajustar com as leis divinas, né. A Andréia levantou a mãozinha, né, Andréia? Eu levantei porque, sem dúvida, essa pandemia no trabalho triplicou muito em questão de trabalho, mesmo eu estando em home office, e no pessoal, aqui em casa, eu posso dizer que melhorou 300%. A relação aqui em casa, familiar, assim, foi, eu acho que a melhor coisa que aconteceu. A relação familiar, tanto a relação para voltar a Deus, para voltar a enxergar, voltar a olhar para o Evangelho. Então, eu posso dizer que a paz está reinando aqui em casa, mesmo diante desse turbilhão, a paz está reinando aqui em casa. E isso, eu acho que não tem preço, né? Mesmo com muito trabalho, mesmo com muita angústia também. A minha mãe tem muita angústia, mas a gente consegue tranquilizar, a gente consegue passar paz para ela também.
E eu não sei se em relação a isso também eu tenho a graça de ninguém da família ter sido positivado até então, apenas uma tia da Silvia, né, também, que foi positivada no passado com 90 anos, mas que passou sem sintoma algum praticamente. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz e estamos irradiando amor nessa pandemia, que eu acho que estamos tirando uma lição muito bonita e estamos saindo muito fortalecidos nessa pandemia. Acho que esse era o objetivo, né? Bom, deixa eu voltar aqui a colocar a telinha. Sandálias. Era só um pouco, gente. Ixi, travou aqui, peraí. Pronto. Vocês estão vendo? Tá tudo bem aí? Sim, sandálias. Sim, tá tudo certo. É que deu uma travada aqui, eu não conseguia colocar de volta. Muito bem. Vamos ler um bocadinho para ver o que a gente tem para... Os pobres andavam descalços, as sandálias só eram utilizadas para longas jornadas. Sem a necessidade de sandálias, pode nos dar a ideia de que, num primeiro momento, os principais e mais necessários trabalhos estão junto aos mais próximos. Muitas vezes, o trabalho essencial está ao teu lado, ou até mesmo dentro de nós mesmos, a nossa melhoria. Trabalhos estes que são fundamentais, que sejam feitos antes de procurarmos ou iniciarmos novas etapas de nossa jornada. Comparando com o alforge, se não levar o alforge significa estar disposto a renovar o alimento espiritual, não levar a sandália significa se propor a caminhar em novas bases. Não adianta andar nos mesmos pisos, nas mesmas bases que temos adotado até aqui. Devemos estar... Oi? A página não virou para mim. Será que é só para mim ou é para todo mundo? Não virou, não. Nós estamos na página inicial dos Sandálias. Virou agora? Isso. Não. Não? Não está andando, amiga. Deu alguma travada aqui no meu computador. Eu vou tirar, gente, a apresentação e vou colocar de novo, tá? Deixa eu ver o número da página. 147, espera aí. Deu algum probleminha aqui. Eu vou ter que abrir de novo aqui. Espera só um instantinho, tá? O computador acho que está muito carregado de muita coisa. Espera só um instantinho, gente. Bom, vocês estão vendo a página? Mudou? Mudou! Viva! Querem que eu leia de novo? Melhor? Melhor? Pelo menos da segunda folha, da segunda em diante. Tá, então vamos lá.
Comparando com o alforje, se não levar o alforje significa estar disposto a renovar o alimento espiritual, não levar a sandália significa se propor a caminhar em novas bases. Não adianta andar nos mesmos pisos, nas mesmas bases que temos adotado até aqui. Devemos estar dispostos a renovar as bases, os fundamentos da nossa vida, para não repetir padrões e, portanto, repetir equívocos. Sandália é o que intermedia o indivíduo com o mundo em que vive, portanto, pode representar a maneira como lida com a vida. Gente, tem bastante coisa para comentar aqui, deixa eu só voltar aqui. Olha, uma coisa que a gente não comentou, isso aqui, né, ó. Muitas vezes o trabalho essencial até não tá perto, mas está dentro de nós, né? Trabalho que a gente tem que desenvolver conosco mesmo, diante da nova situação, como a gente comentou até da questão da pandemia. Foi uma ótima oportunidade para a gente ter mais momentos de se voltar às questões espirituais, como até a Andréa comentou, né? Deixar de fugir de si mesmo. Deixar de fugir de si mesmo. Porque Às vezes a gente foge de si mesmo indo para a casa espírita. Consegue entender isso? Com certeza. Né? Às vezes encarar as mudanças necessárias dentro de nós mesmos, dentro do nosso lar, que é a nossa primeira tarefa, fica tão difícil que a gente prefere não enxergar e ir para o trabalho da casa espírita, porque auxiliar o próximo é tão bom. Sempre é bom, mas a gente acaba usando como uma forma de estar fugindo de si mesmo e das coisas que a gente tem que encarar, que são as nossas primeiras tarefas, né? Você tem os seus conflitos dentro de casa, aí você chega na casa espírita, tá todo mundo com um sorrisinho, todo mundo falando, ai, que bonitinho, né? Todo mundo olhando, não sei o quê. Então, mas a gente não sabe o interior de cada um. Não, mas eu estou falando, a pandemia foi um jeito de falar assim, olhe para você mesmo. Exatamente. Se encare realmente. Abrace a tarefa primeira sua, que é a transformação dentro de você, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Construa a paz ali, né? Muito bom. E é assim, né? A gente não teve escolha, não. Porque a gente estava levando a vida acomodadinho em tudo isso que vocês falaram, né? A gente estava acomodado aí, mesmo nas nossas dificuldades, deixando, né, tendo maneiras de postergar a coisa. Mas aí Deus falou assim, não, vamos, vai um bichinho aí que ninguém vai ver, mas que vai revirar o mundo de todos, né? E aí a gente teve que, talvez não assim por aquele querer, mas por dever, né? Dever é olhar para o outro e olhar para dentro da gente mesmo, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, mas ele é bem relativo. Isso. A gente estava todo feliz aí com outras coisas que não nos adiantava de muito para o nosso crescimento. Mas aí ele fala para você, então tá, você tem seu livre-arbítrio, mas agora nós vamos conversar, a conversa vai ser outra. O que é uma bênção, né, Val? O que é uma bênção, né? Se for olhar para assim, o fato que todos nós temos que estar dando, porque a gente tem que estar se mexendo, não dá para ficar mais parado, tem que se mexer. Então, é uma bênção, né? E eu pensando, deixa eu só falar, eu pensando que eu estava aqui só eu de fora, no grupo, né? Agora eu já fiquei mais contente quando você diz que cada um é de um canto, já me sinto mais no grupo ainda. O Neto levantou a mão, depois a Zezé levantou. Neto. E boa noite, né, gente? Eu entrei na sala atrasado, nem boa noite, eu nem cumprimentar vocês eu fiz.
Mas, vamos lá. A gente vai observar que no versículo, lá o Cristo sugere que a pessoa vá totalmente desprovida de qualquer material, né? Porque o trabalho é que vai proporcionar todas as condições para que eles exercitem lá o seu trabalho, né? O que eles devem fazer, que é a difusão do Evangelho. E aí a gente trazendo para a nossa realidade de hoje, com a pandemia e tudo que vocês já falaram, aí a gente pode fazer uma certa analogia seguinte. Aqui, muitos de nós foi permitido a gente vir com a sandália. Porque a sandália é uma proteção para a base. E nós tivemos o direito de calçar sandália, não precisamos andar descalço. Porque essa base, ela já nos foi dada, né? Essa base já nos foi dada e a gente tem agora como caminhar com um certo conforto. Até um certo conforto dentro da nossa casa, porque nós temos a possibilidade de nos comunicar via internet, nós temos os equipamentos de informática que nos fazem isso, nós temos o alimento. Eu acho que dificilmente na nossa casa faltou alguma coisa do tipo alimento, por exemplo, o mais básico, o mais necessário, ao contrário de outros que estão precisando andar aí descalço, literalmente, né, labutando no meio de toda essa pandemia, de toda essa dor, desse sofrimento, para poder conseguir o básico para eles, né? Então, essa pandemia, ela veio veio apresentar essas diferenças, né, atrozes que há na sociedade, né? E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, eu não sei qual o nome da pergunta, mas que o Kardec pergunta se as diferenças sociais, né, as disparidades sociais que existem no mundo, isso se é obra de Deus, né? E é o que os Espíritos respondem que não, isso é obra dos homens, né? Então, as disparidades sociais são obras nossas, é o resultado da nossa desfaçatez, é o resultado de todo esse egoísmo que a gente ainda tem em nós, de querer sempre mais, né? E por que eu fiz essa relação? Porque, ao contrário lá dos apóstolos, que iam caminhar totalmente desprovidos de questões materiais, de bens materiais, nós não. Nós estamos totalmente, pelo menos eu me refiro a esse grupo aqui, né? Nós estamos em perfeitas condições, físicas, mentais, né, materiais. Então, é algo que nós precisamos, tudo que vocês já disseram aí em relação ao nosso lar, né, a nossa habitação. Valorizar esse momento realmente e procurar perceber em que eu preciso me aprimorar dentro do meu lar com os meus entes queridos, né? Com meus pais, com meus irmãos, com meus filhos, com minha parceira, com meu parceiro, enfim. E aí, se a gente não observar esses detalhes, né, e realmente exercer isso na prática, a gente estará perdendo grande oportunidade. Ao contrário dos apóstolos, que eles não perderam, né? Com toda a dificuldade, com todas as incertezas que eles tinham, eles não perderam a oportunidade, né? É claro que houve falha de um, de outro, mas na base, no geral, eles aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada. E nós estamos aproveitando, né? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, porque eu volto a repetir, nós somos, vou utilizar o termo abençoados mesmo, né? Não que os outros não sejam, mas a gente está tendo, sim, esses privilégios, eu vou utilizar até esse termo, em relação a uma grande quantidade de pessoas que está aí, literalmente, andando descalço nas ruas. Muito bom, Nath, muito bom. A Zezé também levantou a mão, né? Muito bom, né? Isso que você falou aí. E realmente, a única reflexão que eu queria colocar
é assim, que nós colocamos essa questão da pandemia, né, como sendo uma condição em que haverá aproveitamento, porque estamos sendo, vamos dizer assim, constrangidos, né, a certas lições que a vida está nos impondo. Só que, para quem pensa, para quem quer, para quem vai aproveitar, porque outro dia o Aloysio Dias estava comentando e ele falando, às vezes a pessoa se contamina algum familiar e continua fazendo as coisas do mesmo jeito como sempre fez e vai continuar fazendo, né? E aí cabe-nos a reflexão de que tudo isso pode, de repente, em algum tempo, né, e a gente tem essa esperança, passar. E aí? Como que vamos fazer daí para frente? Né? Aproveitamos realmente o tempo para colocarmos essas prioridades em dia? Né? Então, que às vezes a gente passa, né, pelas situações, e aí é a lição do Evangelho, são os tormentos voluntários, que a gente vai se embrenhando em dificuldades, em problemas que às vezes a gente mesmo cria, e não aproveita o sofrimento ou as imposições da vida para dar um salto quântico, né, na nossa espiritualidade. Isso que eu fiquei pensando aqui. Muito bom, gente. Eu gostaria muito de comentar umas outras coisas aqui, mas eu acho que a gente vai... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas acho que a gente vai demorar um pouco e a gente já está 10 horas e 1 minuto. Então, eu acho que eu vou encerrar aqui e na próxima semana a gente continua falando sobre a sandália, porque tem bastante coisa ainda para falar. Um aspecto aí da base, essa parte que é o que nos liga ao chão, né? À Terra, ao planeta. E, enfim, deixa eu parar aqui agora. Enfim, tem bastante coisa assim, interessante que a gente pode comentar, que a gente pode buscar aí do Evangelho, mas eu acho que o tempo, né, vai ficar muito cansativo, tem gente que precisa dormir, acordar cedo, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui e na semana que vem a gente prossegue falando das sandálias ainda, tá bom? Quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar o nosso estudo? Alguém gostaria de fazer? Será que eu poderia pedir para o Neto? Neto, vai fazer? Posso fazer. Então, por favor, querido. Obrigada. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, buscar a imagem do nosso mestre querido, agradecer por esses momentos de aprendizado, de estudo. Como é gratificante, Senhor, quando a gente tem uma pequena compreensão dos teus ensinamentos, quando a gente já consegue extrair o espírito da vida, quando nós já observamos a dimensão desses ensinamentos, nós saímos um pouco de terra a terra e já conseguimos nos transportar, ainda que meio ainda pesados, né? Ainda não totalmente desligados do corpo físico, mas a gente já consegue vislumbrar algo diferente, mesmo diante de tantas dificuldades que o nosso planeta ora vivencia. E esses ensinamentos, Senhor, são a base que nos sustenta. Esses ensinamentos são a base que nos garante realizar o nosso trabalho para que a gente edifique a nossa vida seja uma verdadeira edificação.
que a gente construa, que a gente construa em prol, especialmente do nosso próximo, que nós não desejemos que essa construção ela seja exclusivamente para nós, para a satisfação de nossas necessidades, mas sim para uma satisfação coletiva. Pois somente deste modo nós teremos possibilidades de evolução muito maiores. E o nosso desejo, Senhor, é que a humanidade possa enxergar isso, que a humanidade possa ver essa necessidade, que esse egoísmo exacerbado seja, pelo menos, reduzido, que a gente consiga olhar mais para quem está ao nosso lado, à nossa frente, em qualquer direção, e que esteja numa situação ainda mais carente, mais difícil do que a nossa. E que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e tenha mão ativa. Nós tenhamos mãos que possam estender aqueles irmãos caídos. Nós possamos ajudá-los a levantar-se. Porque a dor, Senhor, e o sofrimento são atrozes no nosso planeta, no nosso país em especial, neste exato momento. Mas eu repito, Senhor, Tu és o nosso sustento, a nossa base, e isso é motivo de uma imensa gratidão de nossa parte, já podermos ter acesso a essa base. Muito obrigado, Senhor. Que os benfeitores espirituais não desistam de nós, que nós possamos, dia a dia, cotidianamente, tentar exercer esse papel de trabalhadores da sociedade. Fica conosco, Senhor, hoje, por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, muito obrigada para todo mundo e até a semana que vem. Tchauzinho. Boa noite. Você